Aqui está o cânon número 1. Se alguém diz que na missa um sacrifício verdadeiro e real não é oferecido a Deus, ou ao ser oferecido não é mais do que Cristo nos tem dado para comer, seja anátema. Se você diz que estamos comendo Cristo, literalmente, comendo seu corpo e sangue, espírito e divindade, mas não é um sacrifício, você está condenado. Cânon número 2. Se alguém diz que por essas palavras, faça isso em memória de mim, Cristo não instituiu sacerdotes dos apóstolos, nem ordenou que eles e outros sacerdotes deveriam oferecer seu próprio corpo e sangue, seja anátema. Se você apenas diz, faça isso em memória de mim, é menos do que a instituição do sacerdócio católico romano. Você está condenado. Cânon número 3. Se alguém disser que o sacrifício da missa é somente um louvor e ação de graças, ou que é uma mera comemoração do sacrifício consumado na cruz, mas não um propiciatório, ou seja, não é eficaz, que não é um sacrifício real que Deus aceita para que ele possa perdoar pecado, se você diz que é nada menos do que isso, ou que ele só é proveitoso para quem recebe e não deve ser oferecido para os vivos e os mortos, isto é, apenas a pessoa que está recebendo e não outras pessoas vivas e outras pessoas mortas que não estão lá, por pecados, punições, satisfações e outras necessidades, que seja anátema. Se você diz que não vale para os vivos e os mortos que não estão lá, você é amaldiçoado. Cânon número 4. Se alguém diz que pelo sacrifício da missa uma blasfêmia é lançada sobre o sacrifício mais sagrado de Cristo, consumado na cruz, que seja anátema. Então todos somos condenados. Se você diz que este sacrifício blasfema o sacrifício mais sagrado de Cristo, então você está blasfemando e você está condenado. Cânon número 5. Se alguém diz que é um engano celebrar as missas em homenagem aos santos e para obter sua intercessão com Deus, que seja anátema. São oferecidas missas como uma espécie de oferta a santos mortos, para fazer com que os santos mortos intercedam por nós, vivos e mortos. E então, apenas para ter certeza de que você não pode escapar, se alguém disser que o cânon da missa contém erros, que seja anátema. Quer dizer, eles condenam você de todas as maneiras possíveis. Não há saída. Agora, você entende por que os católicos romanos estão vinculados a esse sistema? Está totalmente cheio de condenação. Não há saída. Como podemos resumir isso? Apenas algumas coisas. 1. Jesus Cristo. Esta é a teologia católica romana da missa. É do Concílio de Trento. Resumo. 1. Jesus Cristo está verdadeiramente, realmente e substancialmente presente no sacramento, seguindo as palavras de consagração. Não aparece depois das palavras de consagração. 2. Transubstanciação. Isso significa simplesmente transformar a substância. Começou como vinho e pão, a substância, mas a transformação dessa substância no corpo e no sangue reais de Cristo é o que significa transubstanciação. A transubstanciação, em segundo lugar, envolve a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, a mudança de toda a substância do vinho na substância do sangue de Cristo. É uma mudança real e de fato, embora pareça ainda ser pão e vinho. 3. Uma vez que Cristo está realmente presente na Eucaristia, os próprios elementos são dignos de adoração. Eles são dignos de adoração. Você sabe que quando um católico vai à missa e passa a pequena caixa em que a bolacha e o vinho estão dentro, ele adora? Eu estava ouvindo outra noite no canal católico, quando eu estava em Louisville, e havia um padre. Escutei pelo menos 1 hora, porque ele estava dando palestra sobre a missa, e eu estava checando meus fatos. Incrível como Deus traz as coisas na minha vida quando estou trabalhando nessas coisas. Quer dizer, eu estava no Larry King Show na semana passada com 6 sacerdotes e eu estava checando todos os meus fatos. E então eu vou lá e esse sujeito está dizendo isso. Nós sempre podemos contar este padre.
nós sempre podemos contar a devoção de um verdadeiro cristão por se sim ou não ele ou ela se inclina e genuflexa na presença do Santíssimo Sacramento. É exatamente isso que eles ensinaram. Em quarto lugar, o sacrifício da missa é propriamente chamado de propiciatório, na medida em que traz um perdão real pelo pecado. 5. Na instituição da missa, na ceia do Senhor, pensam que Cristo instituiu a missa. Ele ofereceu seu próprio corpo e sangue ao Pai nos sinais do pão e do vinho. E ao fazê-lo, ordenou os apóstolos como os primeiros sacerdotes. Número 6. O sacrifício da missa é devidamente oferecido por pecados, punições, satisfação e outras necessidades, não apenas para pessoas vivas, mas mortas também. E, finalmente, qualquer um que nega qualquer ponto disso é condenado. Agora você pode dizer, bem, isso faz muito tempo. Você está falando sobre 16 séculos. Isso ainda é o ensinamento da Igreja? Absolutamente. Ainda é o ensino da Igreja. Escolha qualquer catecismo católico, qualquer escritor católico, qualquer escritor moderno sobre o catolicismo, Karl Keating ou qualquer outra pessoa, você vai encontrar o mesmo. O ensino de Trento continua a ser a posição dogmática oficial da Igreja Católica Romana. Interessante. No Catecismo da Igreja Católica existem 9 parágrafos dedicados ao tema da justificação. Existem 84 dedicados à missa e 14 parágrafos de resumo. No Catecismo atual da Igreja Católica, Trento é mencionado pelo nome o Concílio de Trento, citado como autoritativo. Suas doutrinas claramente apresentadas como ensinamentos da Igreja. Aqui está um parágrafo do Catecismo. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. A vítima é uma e a mesma coisa. O mesmo agora é oferecido através do ministério dos sacerdotes que se ofereceu na cruz. Apenas a maneira de oferecer é diferente. Neste sacrifício divino, que é celebrado na missa, o mesmo Cristo que se ofereceu uma vez no altar da cruz é oferecido de maneira não sangrenta, repetidamente. Eu adicionei a palavra repetidamente para esclarecimento. A teologia católica diz que a missa não é divina. Não é, o que eu disse, uma encenação dramática. Não é teatro. A teologia católica diz que não é uma comemoração, não é um memorial, não é uma lembrança. É um verdadeiro sacrifício que continua o eterno sacrifício de Cristo, a eterna vítima. Não é um sacrifício separado, mas é o mesmo sacrifício como o da cruz continua a ser oferecido novamente e novamente e novamente e assim por diante. É realmente uma amalgamação de sacrifícios pagãos que encontrou o caminho pelo cristianismo muito, muito cedo. A verdadeira devoção católica romana é medida se você se ajoelha e faz o sinal da cruz quando vê o Santíssimo Sacramento. O Catecismo Católico Romano cita o Vaticano II. O Vaticano II diz: tão frequentemente quanto o sacrifício da cruz pela qual Cristo foi sacrificado é celebrado no altar. A obra de nossa redenção é realizada, é um sacrifício redentor, como é a cruz. Que grande caos e confusão é esse? Então, onde você procura a sua salvação? Foi em qual sacrifício? Aquele que você teve hoje, ontem? Aquele que você terá na estrada? Não é de admirar no catolicismo romano que não existe garantia de salvação. Como você saberia? E deixe-me apenas agrupar isso um pouco. Eu estava falando com R.C. Sproul esta semana, na volta de Louisville, e estávamos falando sobre o catolicismo. É o ambiente do qual ele saiu. E ele disse, o que é realmente surpreendente sobre o catolicismo é o seguinte: se o padre não tem uma intenção pura, quando ele oferece a missa, é inválido. Uau! A única maneira pela qual o assunto se torna válido é se a intenção do sacerdote é pura. Tentar encontrar um padre puro não é um negócio fácil. E se ele for imoral? E se ele é um pedófilo? E se ele é homossexual? Isso invalida tudo o que o cara faz. E exatamente o que significa intenção pura. Ouça Ludwig Ott.
meu teólogo católico romano favorito. Porque eu posso encontrar tudo o que eu preciso nesse livro. Aqui está, Ott. O sacrifício da missa efetua a remissão das punições temporais pelo pecado que ainda permanece após o perdão da culpa, dos pecados e do castigo eterno. Não apenas remetido pela conferência da graça e da penitência, mas também imediatamente porque a expiação de Jesus Cristo é oferecida como um substituto para as nossas obras de expiação e para o sofrimento das almas pobres. A mensuração das punições dos pecados perdoados é proporcional. Certo, você conseguiu que seus pecados fossem perdoados, mas é proporcional no caso dos vivos, até o grau de perfeição em sua disposição. No caso das almas que sofrem, a operação satisfatória do sacrifício da missa é aplicada por intercessão enquanto estão no estado de graça, e assim não se opõe a nenhum obstáculo. Os teólogos geralmente ensinam que pelo menos parte de sua punição por pecados é infalivelmente perdoada. Então agora você não tem apenas a intenção do padre, mas você tem a natureza da atitude da pessoa. Na mesma página ele diz: como sacrifício propiciatório e impetratório, o sacrifício da missa possui um valor externo finito, uma vez que as operações de propiciação e impetração se referem a seres humanos que, como criaturas, podem receber apenas um ato finito. Isso explica a prática da Igreja em oferecer o sacrifício sagrado da missa com frequência para a mesma intenção. Do que trata tudo isso? Tudo isso está dizendo o seguinte: não podemos ter muita certeza sobre a intenção do padre. Não podemos ter muita certeza sobre a intenção da pessoa a quem a missa é oferecida. E como não podemos realmente ter certeza sobre isso, temos limitações humanas sobre a missa. Como o sacerdote não pode ter uma intenção pura e a pessoa pode não ter uma intenção pura, pode não ser realmente muito bom. E assim eles jogam essa pequena possibilidade no fundo, que tem que haver algum benefício finito. De fato, parte de sua punição deve ser infalivelmente perdoada. Você deve jogar isso. Por quê? Porque você tem que pagar pela missa. Isso mesmo, você paga. É assim que os cofres da Igreja Católica são cheios. Você paga uma missa. Existem missas baratas e há aquelas que são realmente caras, oferecidas por um bispo ou um cardeal. Existe a missa votiva, que é como a matéria rotineira da vida. Há um requiem, que é uma missa para os mortos. Isso lhe custa mais. Há uma missa nupcial para um casamento e isso vai custar-lhe mais. E então há uma supermissa oferecida por uma figura hierárquica na igreja, o que custará muito mais. A Igreja Católica admite que você poderia ter missa atrás de missa e assim por diante, e você pode pagar muito dinheiro. E se a intenção do sacerdote não é correta e a intenção da pessoa que recebe a missa não está certa, não terá muito efeito. Mas eles se apressam para adicionar rapidamente, entre aspas, parte de sua punição é infalivelmente perdoada. Por quê? Porque isso é realmente um engodo para tentar fazer as pessoas pagarem mais dinheiro por algo que pode não ter valor. Então você fica com um pouco de valor finito no fundo, e isso faz com que eles voltem novamente, e novamente, para empilhar esses pequenos valores finitos. A teologia católica romana ensina que uma pessoa pode assistir a 1000 missas e ainda deixar esta vida não totalmente purificada, e entrar no purgatório, e ter outras 1000 missas lidas em seu favor e ainda não ser completamente purificada, porque a sua atitude não é pura, e a atitude do sacerdote também não é pura. Que armadilha horrível! Absolutamente uma horrível armadilha. Místico mumbo-jumbo à beira da cova para levar cativo as almas das pessoas. Agora, para ter uma missa, você tem que ter um padre. Você não pode ter uma missa sem um padre. É por isso que a falta de sacerdotes é um grande problema. Eu quero levá-lo a uma missa por um momento aqui. É um livro clássico chamado Catolicismo Romano. Você ficará interessado nisso. Fique comigo.
O pão, na forma de pequenas bolachas redondas, centenas das quais podem ser consagradas simultaneamente, é colocada em um prato dourado. O vinho está em uma taça dourada. O suposto corpo e o sangue de Cristo são então ressuscitados diante do altar pelas mãos dos sacerdotes e oferecidos a Deus pelos pecados dos vivos e dos mortos. Por sinal, as pessoas nunca mais são espectadores. Elas não cantam, elas não falam, elas não oram, elas não fazem nada. E a liturgia é tão rígida que é realizada mecanicamente e os sacerdotes precisam ser treinados para fazê-lo. E você tem que ter uma boa memória para ser padre. Há muitos detalhes. E os praticantes, depois que ele se levanta, o sacerdote participa com uma grande hóstia. Então ele bebe o vinho em nome de toda a congregação. Eles nunca bebem o vinho. Tradicionalmente, eles não bebem. Talvez haja algumas exceções a isso. Os membros leigos vão à frente da igreja, alguns de vocês já viram isso, alguns de vocês fizeram isso, e eles se ajoelham diante de uma grade e fecham os olhos, e eles deixam cair o maxilar em uma posição de boca aberta, na qual o padre coloca uma pequena hóstia. E a razão pela qual ela nunca deixa as mãos do sacerdote e vai para as mãos do paroquiano é simplesmente porque este é o corpo completo e o sangue de Cristo. E eles não querem deixá-lo cair. Eles não querem que as pessoas toquem isso. Somente o padre bebe o vinho, porque as pessoas podem derramar e se espalhar pelo chão e seria uma situação horrível. Antes, na tradição católica romana, você tinha que se abster de comida sólida, desde a meia-noite, se você estivesse tendo uma missa matinal. Por isso, eles sempre tiveram missa logo cedo. Você sabe de onde veio a missa cedo? Ela veio daquela lei tradicional de que você não podia comer nada entre a meia-noite e a missa, e as pessoas não queriam esperar até 9 horas, 10 horas, 11 horas. Então, elas sempre tiveram uma missa das 6, das 5, porque as pessoas estavam com fome. Não tinham fome de comer a hóstia. Elas estavam com fome de comer a hóstia e depois se alimentar. E a razão pela qual você não tinha permissão para comer antes da meia-noite era que eles não queriam misturar Cristo com qualquer outra coisa. Agora, isso é alterado. Eu sei, eu entendo a tolice disso. Agora acho que é até 1 hora, eu acho. Estranho, no entanto, não é que o Senhor instituiu a última ceia imediatamente depois de terem comido uma enorme refeição e que durou horas? Cristo não fez nenhuma objeção com o pão e o vinho se misturando com qualquer outra coisa que eles comessem. Então a cerimônia realmente começa. É preciso muito treinamento e você entenderá o porquê, ok? Isto é o que acontece. O padre, então, faz o sinal da cruz 16 vezes em sua cerimônia. Eu não vou passar por isso, passo a passo. Vou resumi-lo. Ele deve fazer o sinal da cruz 16 vezes. Ele tem que se virar para a congregação 6 vezes. Levantar os olhos para o céu 11 vezes. Beijar o altar 8 vezes. Dobrar as mãos 4 vezes. Golpear o peito 10 vezes. Inclinar a cabeça 21 vezes. Ajoelhar-se 8 vezes. Inclinar o ombro 7 vezes. Abençoar o altar com o sinal da cruz 30 vezes. Colocar as mãos no altar 29 vezes. Orar em segredo 11 vezes. Orar em voz alta 13 vezes. Tomar o pão e o vinho e o transformar no copo e no sangue de Cristo. Cubra e descubra o cálice 10 vezes. Ir para a frente 20 vezes. E, além disso, executar inúmeros outros atos. O que, afinal de contas, ele está fazendo? Toda esta cerimônia prolongada é projetada, escreve Botner, para reencontrar a experiência de Cristo na última ceia no cenáculo, através da agonia do jardim, através da traição, através do julgamento, através da crucificação, através da sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. É por isso que todos esses movimentos acontecem, um tipo de dramatização. Suas curvaturas e genuflexões são imitações de Cristo em sua agonia e sofrimento. E se o padre esquecer um elemento do drama,
comete um pecado. Tecnicamente, invalida a missa. Então você precisa ser treinado para fazer isso. E você precisa ter uma boa lembrança. Quem poderia contar tudo isso? O que você faz é passar por isso. É como uma rotina até você diminuí-la. Historicamente, a missa era rezada ou cantada em latim, o que ninguém entendia. Eles não precisavam entender. O sacerdócio, por sinal, substituiu a pregação e um altar substituiu um púlpito. É assim com a religião sacramental. E Botner diz: certamente houve muita verdade no comentário de Voltaire sobre a missa praticada nas catedrais da França nos seus dias, em que ele a chamou de grande ópera dos pobres. Após a adoração do anfitrião consagrado, as mãos erguidas do sacerdote fingem oferecer a Deus o próprio corpo e sangue de Cristo, que desceu pelo sacrifício dos vivos e dos mortos. E então o sacerdote finge que o come vivo na presença do povo, também para dar-lhe ao povo, sob a aparência de pão, embora não seja realmente pão para ser comido por eles. Quando o sacerdote romano consagra a hóstia, então é chamada de hóstia, e eles adoram isso como se fosse Deus, e é por isso que eles se ajoelham, e é por isso que se curvam. E você sabe tão bem quanto eu que esse pedaço de pão não é mais que um pedaço de pão. E se a alma e a divindade de Cristo não estão presentes, então adorar é pura idolatria, não é diferente de um pagão que adora uma pedra, uma vara, uma estátua, ou um fetiche. E lembre-se, a eficiência de tudo isso, quando tudo é dito e feito, depende da intenção do sacerdote. Se ele não tem a intenção certa, não funciona. Concílio de Trento: se alguém disser que a intenção, pelo menos, de fazer o que a Igreja faz não é exigida nos ministros ao executar e administrar os sacramentos, que seja anátema. O Papa Pio IV disse: se houver algum defeito em qualquer um destes, a saber, a matéria devida, a forma com intenção ou a ordem sacerdotal do celebrante, anula o sacramento. Se o fizeres errado ou com um erro de atitude, é nula e sem efeito. O cardeal Bellarmine, que foi considerado uma das principais autoridades, diz: ninguém pode ter certeza com segurança de que recebeu um verdadeiro sacramento, já que nenhum sacramento é conformado sem a intenção dos ministros e ninguém pode ver a intenção do outro. Apenas coisas trágicas. Mas, de acordo com a mídia de hoje, os sacerdotes fazem isso com a salvação do mundo em vista. Abre aspas. É o sacrifício do altar, onde os méritos conquistados pelo Redentor na cruz são distribuídos aos fiéis. Quando você tenta separar os católicos romanos sobre o que exatamente está acontecendo, eles estão por todo o mapa, e a Igreja Católica não tem ideia, exceto que eles pensam que este é Cristo e eles o adoram. Na verdade, isso é tão grave. Ouça a Madre Teresa e vou parar por aqui. Esta é uma citação da Madre Teresa. É lindo ver aquela humildade de Cristo em seu permanente estado de humildade no tabernáculo. A pequena caixa onde colocam a hóstia e o vinho. Onde Cristo se reduziu a uma tão pequena partícula de pão que um sacerdote pode manter. Cristo em 2 dedos. O Vaticano II disse: o Santíssimo Sacramento deve receber o culto que é devido a Deus, o verdadeiro Deus. Não deve ser adorado menos. O que eles estão adorando? Pão? As igrejas promovem a adoração do Santíssimo Sacramento. Há banquetes anuais em homenagem ao Santíssimo Sacramento. Ordens especiais de homens e mulheres dedicados à adoração contínua da hóstia. Há um grupo de freiras chamado as Freiras da Adoração Perpétua do Santíssimo Sacramento. Há uma congregação do Santíssimo Sacramento que são, abre aspas, devotadas para realizar, antes do Santíssimo Sacramento, uma missão perpétua de oração e súplica. Toda a sua vida dedicada a adorar um pedaço de pão em uma caixa. Agora, deixe-me fechar com isso. Eu acho que posso encontrá-lo. Sim, vamos concluir, levando você a um relato de testemunhas oculares do século XVIII de um festival Corpus Christi,
o corpo de Cristo, o Santíssimo Sacramento. E não vou arrastá-lo através de tudo isso. É muito doloroso. Mas seria um pouco assim. Grandes figuras de madeira, 4,5 metros, vestidas de forma colorida em seus respectivos hábitos de ofício e dignidade, são reunidas. Todo o clero da paróquia, igrejas e frades de conventos formam uma procissão. Todos os corpos de prata de santos em pedestais e bases nas igrejas e conventos são reunidos juntos. Então eles têm todas essas estátuas e todas essas coisas. Os habitantes devem limpar as ruas que o sacramento deve atravessar e cobrir o chão com verduras e flores, e colocar as melhores cortinas na frente de varandas e janelas. Haverá um desfile de pão. O arcebispo faz uma oração diante do grande altar. A música começa. O arcebispo tira do tabernáculo o pão, a hóstia, sobre o rico cálice de ouro maciço, e o coloca sobre a grande custódia, na mesa do altar. O arcebispo, em seu hábito pontifício, oficia sua graça, dá a bênção às pessoas com o sacramento nas mãos. Então o arcebispo, com a ajuda do decano, o arquidiácono e o chantre, coloca a custódia num pedestal dourado, adornado com flores e as joias de várias damas de qualidade, e que é carregado nos ombros de 12 sacerdotes vestidos com os mesmos ornamentos que eles fazem missa. Enquanto isso, a procissão começa a sair da igreja na ordem sequencial. Agora eles têm 12 sujeitos carregando esta custódia, esta caixa dourada, e em cima disso fica essa pequena caixa com a hóstia nela. Em primeiro lugar vem a gaita, um tipo de instrumento tocado como uma gaita, e os grandes e pequenos gigantes, figuras coloridas dançando ao longo das ruas, seguido de uma grande cruz de prata fora da catedral. Em seguida, vem 30 corporações de comerciantes, a menor é de 30 pessoas. Então os meninos e as meninas do Hospital Azul, com sua mestra, senhora e capelã. Então todas as ordens religiosas lideradas pelos franciscanos, porque eles são os mais jovens, e todas as 70 ordens vestidas com os ornamentos que usam no altar. 20 conventos de frades, cerca de 2.000 presentes nesta ocasião solene, 16 conventos de freiras, cerca de 1.500, 1.200 sacerdotes paroquiais, 4.700 personagens eclesiásticos e o resto corresponde a cerca de 15.000 famílias. Uma parada maciça. Eles saem, está na Espanha, em uma cidade chamada Zaragoza, mas é típica de tudo isso. Eles vêm marchando, 12 sacerdotes carregando o dossel sob o qual o sacramento vai. O arcebispo, em seu hábito pontifício, vai na mão direita do subdiácono, o vice-rei da mão direita do arcebispo, o diácono e o subdiácono, um à direita e o outro à esquerda, tudo abaixo do dossel. 6 sacerdotes com incenso e incensos de ambos os lados da custódia irão lançar incenso sobre o sacramento sem intervalo, sem parar. Um se ajoelha diante da grande hóstia e lança incenso 3 vezes sobre ela. O outro coloca incenso em seu incensório, e assim eles fazem da saída da igreja até o retorno. Eles têm 3 indo em todos os momentos. Este sujeito está fazendo seus 3, enquanto o outro está carregando seus 3, e então eles trocam. O grande chanceler, os presidentes, os conselhos seguem com toda a nobreza, homens e mulheres com velas acesas. Esta procissão dura 4 horas, a partir do momento em que sai, até voltar para a igreja novamente. Todos os sinos dos conventos, todas as paróquias tocam todo esse tempo. As riquezas da procissão são incríveis. Com esta magnificência, eles carregam o sacramento através das principais ruas da cidade, e todas as pessoas que estão nas varandas e janelas de rede lançam rosas e outras flores sobre o dossel do sacramento conforme ele passa. Este é o Festival de Corpus Christi. Esta é a adoração do pão. Aliás, há um avivamento na América hoje da adoração perpétua do Santíssimo Sacramento nas igrejas católicas em toda a América.
As famílias paroquiais se inscreveram por 1 hora ou mais a cada semana para manter a companhia com a hóstia, e eles vão para a Igreja Católica e ficam sentados lá durante 1 hora, adorando a hóstia todos os dias. O Papa João Paulo II aprovou com entusiasmo a adoração perpétua. É o que isso significa, perpetuamente ao redor do culto à hóstia. Algumas freiras fazem isso o tempo todo. Algumas congregações fazem isso o tempo todo. E em todas as igrejas católicas há pessoas designadas para mantê-lo em dia, ou em muitas igrejas católicas. Você nunca pode confundir isso com o cristianismo. Nunca, nunca. Eu tenho muito mais a dizer. Fascinante sobre de onde veio e por que veio. E eu vou lhe contar na próxima semana algumas histórias que vão lhe chocar sobre massacres de quem se recusou a adorar o pão. Vamos orar. Nós lutamos com isso, Senhor, porque é tão desonesto para ti. Queremos fazer um chicote e limpá-lo. É um covil de ladrões, despojando as pessoas do seu dinheiro e suas almas em teu nome. Com isso deve horrorizar o céu. Mas nosso horror também se misturou com o sofrimento de milhões e milhões de pessoas que são cativas desse sistema e nem sabem o que ensinam, mas adoram uma mulher morta, Maria, e adoram uma caixa com pão nela, e nunca o Deus verdadeiro e vivo. Confiam em um sacerdote que pode ter um coração miserável e não no único e verdadeiro grande sumo sacerdote por quem o acesso a ti é dado. Ajuda-nos, Senhor, a entender essas coisas e a alegrar-nos de que conhecemos a verdade e que fomos libertados, muitos de nós, deste sistema satânico. Ajuda-nos a estar ansiosos para compartilhar o verdadeiro Evangelho com aqueles que conhecemos. Oramos em nome do Senhor. Amém. Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você.